envolvem o médium. Por exemplo, não é o Chico que tem falado aqui. É Emmanuel. Emmanuel, o espírito guia. Amigo de muitas encarnações, que teria sido o senador romano Publius Lentulus. Os espíritas estão certos disso. E o próprio Chico admite que reproduz automaticamente a inspiração desse espírito superior, de alta hierarquia no mundo dos invisíveis. É o que o nosso Emmanuel nos inspira, nos recomenda dizer. Esperamos que Deus nos ajude para que estejamos com a paciência, tanto quanto a paciência de Deus está permanentemente conosco. Nas recordações de Chico Xavier, o primeiro encontro com Emmanuel, quando o médium completou 21 anos, é uma página digna da mitologia grega. Todos os ingredientes estavam reunidos. Uma paisagem belíssima, a do açude da cidade de Pedro Leopoldo, de águas ainda límpidas na época. Um momento de concentração, pois era ali que Chico se reunia com pessoas modestas da cidade para rezar aos domingos. E o milagre da visão do espírito, vestido em trajes sacerdotais e mostrando um semblante venerável. Você está disposto a trabalhar na mediunidade com Jesus? Perguntou Emmanuel a Chico. Sim, se os bons espíritos não me abandonarem. Você não será desamparado, garantiu Emmanuel. Mas para isso, é preciso que você trabalhe, estude e se esforce no bem. E o senhor acha que eu estou em condições de aceitar o compromisso? Perguntou Chico. Perfeitamente. Desde que você procure respeitar os 3 pontos básicos para o serviço. E qual é o primeiro? Quis saber o médium. Disciplina. E o segundo? Disciplina. E o terceiro? Disciplina. Emmanuel, na verdade, estava com ele há muito tempo, protegendo-o como um anjo da guarda. A ele é atribuída a autoria dos textos mais profundos de Chico Xavier. Primeira vez que ele viu Emmanuel de perto, 4 anos depois que ele recebeu psicograficamente, ele pediu ao Chico, Emmanuel pediu ao Chico que queimasse aquele volume de psicografia. Logo depois que Emmanuel assumiu a liderança, a polêmica sobre Chico Xavier aumentou. Depois de muitas discussões entre espiritualistas e materialistas sobre o aspecto puramente paranormal de Chico Xavier, as dúvidas permanecem as mesmas. Essas discussões vêm há mais de 50 anos. Todos esbarram num ponto fundamental. Como ele consegue citar, para as famílias que o procuram, nomes de parentes mortos, dos quais ele não poderia ter conhecimento? Como ele consegue reproduzir obras de mortos geniais? Alguns que não admitem o espiritismo tentam explicá-lo assim. Chico Xavier tem o dom de ler o consciente, o subconsciente e até o inconsciente das pessoas. No mais, ele é um gênio da imitação. Uma posição equilibrada, no entanto, levará à conclusão de que imitação tem limite, mesmo para gênios. E afirmar que ele lê tão profundamente a complexa intimidade dos seres humanos é dar-lhe um poder maior do que ele próprio admite possuir. É transformá-lo num Deus. A verdade é que não é possível decifrá-lo cientificamente, com o conhecimento atual da humanidade. A discussão vira um problema de fé. Há os espíritas, para quem os fenômenos são normais, e há os que não aceitam, mas também não explicam. A hipótese da sua loucura, uma espécie de paranoia ainda não catalogada oficialmente, esbarra nos mesmos problemas. O médium nunca se opôs à pesquisa dos fenômenos que lhe ocorrem. Por outro lado, os pesquisadores não tiveram outra saída. Ou ficavam sem resposta, ou aceitavam a versão espírita. Aqui está o resultado de uma dessas pesquisas. O eletroencefalograma mostra o exato momento em que o médium entra em transe, ou, na linguagem espírita, recebe uma entidade comunicante, como Emmanuel.
Pelos conhecimentos atuais da neurologia, Chico Xavier seria diagnosticado como um epilético. O problema é que o médium mineiro jamais apresentou, em toda a sua vida, sintomas de epilepsia. A pesquisa não seguiu adiante. Estamos em agosto de 1951. Chico recebe, em Pedro Leopoldo, uma visita importante. É Pietro Ubaldi, filósofo espiritualista italiano, autor de um livro famoso, A Grande Síntese, e que possui milhões de adeptos no mundo inteiro. A fama do médium mineiro já havia chegado à Europa, e Ubaldi quis conhecê-lo pessoalmente. O professor Ubaldi iria assustar-se muito nesse dia. Em transe, como sempre, Chico Xavier diz ao professor que o está vendo diante do túmulo de São Francisco de Assis. O professor, perplexo, confirma. Realmente, antes da viagem ao Brasil, visitara o túmulo do santo. Logo depois, Chico Xavier revela que ali, naquele recinto, está presente uma entidade espiritual de nome Lavínia e que se diz mãe do professor Ubaldi. Chama-o carinhosamente de Mio Garofanino, que significa em português, meu pequeno cravo. O professor, comovido, confirma tudo. E o médium brasileiro continua a desfiar nomes e fatos que não poderia conhecer. O susto maior foi quando, segundo Chico, aproximou-se um ser invisível, dizendo chamar-se Maria, e que havia sido irmã do filósofo italiano. Ubaldi sentiu-se mal. Realmente havia uma irmã de nome Maria, Maria Ubaldi Paparelli, mas que estava viva, na Itália. Todos os presentes à reunião pensaram no pior. Mas a própria entidade, sempre através de Chico Xavier, esclareceu ao professor que ela fora também sua irmã, mas que deixara a terra quando Pietro ainda era uma criança. Aí, o famoso espiritualista confirmou. Ele já não se lembrava desse fato. Foi emoção demais para Pietro Ubaldi e para todos os presentes. E não poderia haver local mais apropriado para tantas provas da sobrevivência da alma, ou da mente, como os espiritualistas modernos preferem definir. Aliás, essas novas concepções sobre alma e mente mudam radicalmente o conceito de extraterrestre. De minha parte, considerando a existência das entidades espirituais desencarnadas, sinto que elas são também seres extraterrestres. Esse alarme todo a respeito de companheiros extraterrestres sobre a Terra, para mim não tem significação, porque os espíritos aparecem, personalidades humanas perfeitas, materializadas. A minha visão ou a minha condição de discernimento há mais de meio século. Então eu sinto que eles também são extraterrestres, porque eles habitam cidades organizadas, talvez muito mais bem organizadas do que as grandes cidades super organizadas da Terra. Chico Xavier passou toda a sua vida convencendo os céticos e materialistas que a aventura da vida não termina com a morte do corpo. E como se não bastassem as provas literárias da psicografia e dos mortos que, através dele, conversam com os vivos, o estranho mineiro e seus assessores etéreos resolveram materializar suas provas. Algumas foram fotografadas. Esta mulher chama-se Ana e foi materializada em Pedro Leopoldo em 1954, numa das sessões dirigidas por Chico. Esta e outras fotos estão no livro Materializações Luminosas, escrito por um delegado de polícia, Rafael Américo Ranieri. O médium que está fornecendo o ectoplasma, substância sutil que molda a figura do espírito, foi o mais completo médium de efeitos que já surgiu no Brasil. Um homem modesto, chamado Francisco Lins Peixoto.
o Peixotinho. A materialização, o espírito se condensa, ele adquire uma condensação, de modo que ele apareça, é ele mesmo, diretamente. Agora, usa o material que é do médium e uma parte dos assistentes, é o que se chama de ectoplasma. O ectoplasma é a matéria que todos nós temos, e o médium tem maior quantidade. Então o espírito se apropria dessa matéria e forma o seu organismo e vem conversar com a gente. No caso do Peixotinho, por exemplo, os espíritos apareciam iluminados. Iluminavam um salão de 25 metros quadrados, escuro, ficava com completa claridade. Desde que surgiu, no século passado, na França, o espiritismo é violentado por grupos de charlatães ilusionistas que se aproveitam da possibilidade dos fenômenos para ganhar dinheiro. Mas destas fotos, nenhum espírita duvida. Simplesmente porque foram atestadas por Chico Xavier em pessoa, de próprio punho e assinando embaixo. Os estudiosos do fenômeno chamam atenção para os detalhes da formação destes corpos fantásticos, como a cabeça de um espírito conhecido apenas como Pinheiros. No começo da materialização, a cabeça de Pinheiros está do tamanho de uma cabeça de bebê, porém com os traços de adulto que ele tinha em vida, na época em que se despediu deste planeta. Tem uns 3 anos, eu conversei com o Chico, da possibilidade de ele realizar alguns trabalhos de materialização, porque ele não quer aparecer nesse campo, porque Emmanuel proibiu o Chico de realizar materializações. Mas eu tenho certeza que ele contribuía com uma quantidade grande de ectoplasma, além da assistência espiritual de que ele dispõe, e pode ajudar. Agora, os assistentes também cooperam com a parte do ectoplasma. O Chico tem várias mediunidades, ou por outra, a mediunidade dele é muito polimorfa. Ele, naturalmente, a mediunidade mais acentuada dele é a de psicografia, mas o Chico apresenta, por exemplo, clarividência, clareaudiência, ele pode ver e ouvir os espíritos. Além disso, ele possui a faculdade de sair fora do corpo, desdobrar-se. Não é bem uma mediunidade, mas é uma faculdade paranormal que inclui, naturalmente, os fenômenos paranormais. E, finalmente, o Chico apresenta a faculdade de materialização. Ele pode provocar materializações, ele produz ectoplasma, e, finalmente, ele tem uma mediunidade raríssima, que é justamente a de xenoglossia, falar línguas estranhas, línguas estrangeiras. Vim recorrer ao Chico Xavier como uma última tentativa minha de conseguir, por pequena notícia, 5, 3 linhas que fosse, a respeito do meu marido, que foi assassinado pelas costas com 3 tiros. Falei sobre o desencarne do meu marido, as ameaças sofridas, e ele anotou simplesmente o nome, a mensagem. Ele traz uma parte assim muito linda, em que pede a mim fé e coragem, e que não fique assim a respeito dos processos e os autos que ele atuava, que da parte dele não seria possível ele alterar nada, e sim de Deus. E ele está aprendendo então com isso, que tudo isso está relacionado às reencarnações anteriores que ele deve ter assumido. Para eu crer que realmente era ele que estava escrevendo, ele me chamou Darling, usou frases corriqueiras e comuns que nós trocávamos em inglês. Nós usávamos o inglês normalmente assim em pequenos recados. Que nossa vida foi levada assim a fazer uso dessa linguagem, para que pessoas então assim estivessem por perto não viessem a saber, né? Frases naturais e íntimas. E no final da carta assina da maneira que eu o chamava, Lely. Eu sinto ainda muita emoção ao contar, mas eu sinto que eu vou ter de agora em diante coragem, que é o que eu realmente vim encontrar na carta dele. Pedir coragem e mais força para eu viver meu dia a dia, porque eu não consegui viver até agora. Eu comuniquei ao Chico do falecimento da minha mãe